E aí, boa noite. Sobre o diagnóstico de autismo, eu vejo muitos laudos, converso com muitas pessoas que me narram situações envolvendo o diagnóstico de seus filhos, bato papo com alguns profissionais, médicos e demais profissionais da saúde e da educação. E o que me chama a atenção, às vezes me preocupa, poucas vezes eu vejo ser diferente, e por isso me incomoda um pouco, é que o diagnóstico de autismo, ele passa por dois profissionais, o médico, que segue, às vezes até de forma literal, os critérios do DSM-5 e tem que seguir, e por um neuropsicólogo que vai apoiar muitas vezes o diagnóstico do médico por meio de uma avaliação neuropsicológica. Pois bem, desculpem. Pois bem, isso está errado, Diogo? Isso é ruim? Não. Só que eu vejo isso de forma incompleta. Haja vista que uma pessoa com transtorno do espectro autista, com autismo, enfim, com TEA, chamem como quiser, normalmente ele não tem só essa dificuldade. Ele terá outras condições associadas ao longo dos anos, ou desde o nascimento, desde a gestação, enfim, não é esse o foco do vídeo, ou surgirá depois. Às vezes nós estamos falando de uma avaliação, de um diagnóstico de um adulto que já tem algumas outras condições associadas, como uma ansiedade, uma depressão, um toque, enfim. Lembrando que o autismo ele está dentro do grupamento dos transtornos do neurodesenvolvimento, junto com o TDAH, junto com o transtorno motor, junto com o transtorno da fala, junto com uma deficiência intelectual. E os transtornos do neurodesenvolvimento, por sua vez, estão num grupamento dos transtornos mentais, que, além dos transtornos do neurodesenvolvimento que surgem até os 18 anos nos indivíduos, estão os transtornos que surgem mesmo com o indivíduo na idade madura. De novo, uma ansiedade, uma depressão, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou dizendo? É muito difícil que uma pessoa diagnosticada com autismo não tenha algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, ou não tenha pelo menos alguma outra condição próxima. Uma dificuldade de aprendizagem, que às vezes não é um transtorno da aprendizagem, uma dificuldade da fala, que às vezes é uma apraxia, uma dificuldade motora, uma má formação dentária, às vezes não uma má formação dentária, da arcada dentária, mas uma dificuldade de tratar desses dentes que está provocando um desenvolvimento dessa arcada dentária ruim, dependendo da época que foi o diagnóstico, da idade do diagnóstico. E o médico, normalmente o neuro ou psiquiatra, em conjunto com o neuropsicólogo ou com o psicólogo especialista em avaliações, eles se limitam a os critérios do DSM só para autismo, que é o que eu falei no começo do vídeo, e o resto, o pai se vira, a mãe se vira. Às vezes esses profissionais alertam os pais a procurarem outros profissionais, às vezes não, às vezes alertam de forma não assertiva, e aí os pais não levam, focam só no autismo, achando que às vezes uma dificuldade motora não é igualmente importante, achando que às vezes uma dificuldade de aprendizagem que pode configurar até uma dislexia não é igualmente importante. Às vezes os profissionais não querem recomendar um colega, um TO, um físio, um fono, um foniatra, para não perder o cliente, para não perder o paciente, ou recomendar um neuroespecialista em questões motoras. Às vezes por displicência também não faz. Então, é importante que os pais fiquem atentos a isso. O autismo não é o vilão da história sozinho, se é que existe um vilão nessa história, aí vai depender do seu ponto de vista, que eu sempre vou respeitar. Terão outros, entre aspas, vilões nessa história, terão outras barreiras e dificuldades
que quanto antes forem detectadas, ou detectadas no tempo certo, na medida que forem aparecendo, igualmente importantes, igualmente necessitando de tratamento, intervenção, etc. E por tudo isso que também uma avaliação comportamental por um bom analista do comportamento é extremamente importante. Como também a parceria com a escola, os relatórios dos pedagogos, a grande observação dos pais. Mas fiquem atentos. O autismo não anda sozinho. E à medida que seu filho vai crescendo e vai vencendo as barreiras do autismo, aquelas outras barreiras que você deixou para lá, elas podem se agravar ou elas podem estar ali agora mais latentes, colocando o autismo até em segundo plano e você teve a oportunidade de cuidar delas lá atrás, né? Então é importante que fiquemos atentos a isso, tá? E por que prevalece o diagnóstico de autismo, Diogo, e não um diagnóstico de TOC, que é um transtorno motor? Porque dependendo do caso do paciente, ou do profissional que vai observar e diagnosticar, vai prevalecer o diagnóstico de TEA. Às vezes ele tem mais sinais de TEA e prevalece o diagnóstico de TEA. Então, toma cuidado, fica atento, porque muitas vezes no laudo vem só ali, apresentou dificuldades motoras, tal, procura um TO, aí o TO começa uma abordagem sem uma avaliação, então, e muitas vezes o TO não é o mais adequado para fazer uma avaliação, às vezes o TO é o mais adequado para a abordagem, mas para avaliação pode ser um físio, ou pode ser um médico, ou pode ser um psicomotricista, ou pode ser até um educador físico. E o neurologista ou psiquiatra não observou isso, porque para ele tudo que for motor, às vezes ele recomenda um TO. Então, tem que ficar atento a essas questões associadas ao TEA, beleza? Um abraço.